Opa, tudo bem? Aqui é o Danilo Mazzucchin. Nós vamos falar hoje sobre os impactos que as atualizações do iOS 14 ela traz para nós, anunciantes do Google Ads, tá? Essas atualizações elas não impactam apenas nós que trabalhamos com o Google Ads, mas que trabalha com o Facebook, quem faz anúncios em outros players também. O iOS 14 é o sistema operativo, o sistema operacional da Apple, do iPhone da Apple. E a Apple, ela, desde o ano passado, ela diz que mudará, que começará a notificar os seus consumidores, a partir da atualização do sistema operativo iOS 14, que quando ele acessar algum aplicativo, ele vai ser notificado se ele deseja ou não ser rastreado, ser traqueado. Ou seja, o consumidor agora, o usuário do iPhone, ele terá a possibilidade de definir se ele deseja compartilhar os seus dados de navegação, seu comportamento de navegação, ou seja, informar para o Google em que página que ele está navegando, informar para o Google se ele realizou alguma ação de valor, se comprou algo, se entrou em contato, ou não, ele não quer que exista rastreios. O mundo como um todo, ele vem debatendo muito essa relação da privacidade dentro da internet. Dito já há muito tempo, eu me recordo, por exemplo, uma época de faculdade ainda, e olha que eu terminei a faculdade em 2013, nós estamos em 2021. Esse assunto já era muito debatido lá no curso de Ciência da Computação que nós fazíamos. Era muito dito sobre essa questão do próprio Google mesmo, na época falando muito sobre o Google Chrome, que a quantidade de dados que ele coletava. Recentemente, não muito tempo, a própria Netflix ela promoveu um documentário falando sobre isso, o quão nós, usuários, nós estamos dispondo informações por vezes muito sensíveis, pessoais, para estes grandes players, para Facebook, para Google, poder sempre estar nos notificando, sempre estar nos impactando no momento correto, na hora correta, enfim. Então esses grandes players, eles têm uma quantidade muito grande de dados que eles coletam, e um ponto muito importante de ser dito é que são informações, são rastreios, são traqueamentos em que eles compartilham entre si. Então, compartilhamento de informações, o que o Facebook ele tem como informação é compartilhado para esse sistema, assim como o Google, assim como o Twitter e todos os demais players. Esse compartilhamento, essa Big Data, acaba fazendo com que você tenha uma quantidade muito grande, milhares de informações características de um indivíduo, de um ser humano. Tá? E, inclusive, isso gerou processos já. Nós temos a própria Cambridge Analytica, o grande estudo de caso em que teve nas eleições americanas, e também no próprio documentário da própria Netflix sobre a Cambridge Analytica fala sobre outros países também que se utilizaram de dados, de informações, dessa coleta de dados para poder persuadir de uma maneira não tão, de acordo com o que o documentário ele quer colocar, não lícita, né? Mas entendendo que existem persuasíveis, então bombardeando com informações nem sempre verdadeiras. No próprio Brasil também, não vou entrar no mérito político, mas nas últimas eleições nós pudemos observar uma quantidade muito grande de informações sendo dispostas, aonde notícias, né, aonde nem sempre todas as notícias foram verdadeiras, muitas inclusive foram detectadas como informações, como fake news, informações falsas. E essa coleta de dados, ela é que permite com que você entenda quem é persuasivo, quem não é persuasivo, que você compreenda mais informações sobre o indivíduo. E aí muitas empresas negócios utilizam para o bem, como por exemplo, eu sou consumidor, eu não quero ficar recebendo notícias, promoções em que não faça sentido nenhum para mim. Assim como também eu quero receber o contrário disso, né? Informações que sejam relevantes, talvez produtos que eu esteja no momento de fazer a análise, se eu vou comprar ou não, a tomada de decisão, que me ajude a entender se é o melhor momento, se não é, se essa é a melhor solução ou se não é. O traqueamento, ele traz inteligência para os players, inteligência para nós também, que fazemos a mensuração das campanhas, somos gestores de tráfego. E a partir desse momento nós podemos tomar diversas decisões, assim como os grandes players tomam diversas decisões, de mostrar ou não um anúncio para uma determinada pessoa, numa plataforma X, num horário X, numa posição Y e assim por diante. A partir do momento que a Apple
ela permite com que o seu consumidor de iPhone, do iOS 14, permita ou não esse traqueamento, se a maioria dessas pessoas, uma quantidade expressiva de pessoas, não desejar ser traqueada, ou seja, ter esse acompanhamento, todas essas informações que eu citei que esses grandes players eles possuem, que nós também acabamos nos beneficiando, gestores de tráfego, desse traqueamento, deixa de existir. Então, os impactos disso traz na seguinte questão, eu não vou saber, imagina, falando apenas de Apple, falando apenas do iOS 14, nós não saberemos se a pessoa ela deixou desabilitada, então, com qual palavra-chave ela utilizou para poder comprar, nós não sabemos qual o horário, nós não vamos saber em qual página que ela realizou a ação final, nós não vamos conseguir entender o caminho de conversão, porque não está traqueado, não está acompanhando. Nós não conseguiremos fazer um remarketing assertivo. Então, uma série de informações, uma série de prognósticos também que nós temos a partir destes dados coletados, eles não mais serão possíveis de serem realizados, porque você não vai ter mais amostra. Como você não tem amostra desse volume de dados, você não tem mais como fazer a otimização que você acredita que seja assertiva ao longo do tempo. Você perde informação, você perde inteligência. Nós estamos na era do dado, onde inclusive tem alguns documentários e tem alguns artigos que tratam o dado como o novo petróleo. A partir do momento que a Apple ela traz essa opção para o seu consumidor, ela tira uma série de dados, uma série de informações de nós anunciantes e desses grandes players. Com isso, muitos são prejudicados, mas obviamente é um assunto muito discutível. É um assunto em que não se deve olhar apenas por uma face, por apenas uma nuance, porque de fato a quantidade de dados, de rastreio, de traqueamento que é feito de um indivíduo é muito grande. Então você passa a entender dados pessoais, o nome, você tem até a relação da documentação dessa pessoa, você sabe a idade dela, você sabe o poder aquisitivo dela, você sabe onde ela mora, e acaba sendo perigoso, né? Essa quantidade tão grande de informações está na verdade, nas mãos destas empresas. Obviamente que nós, anunciantes, não temos acesso a todas essas informações, perfeito? Mas os grandes players possuem e acaba sendo perigoso. Haja visto, porque eu citei aqui, inclusive, nesse vídeo, o estudo lá da Cambridge Analytica, onde é dito que eles tinham acesso à informação privilegiada. Bom, então nós já entendemos quais impactos isso pode trazer de ruim para nós. Eu até separei aqui alguns tópicos para nós podermos ir debatendo. Primeiro eu coloquei a relação dos impactos, e os impactos, acredito eu, que ficou muito nítido. Então nós, gestores de tráfego, pensando apenas em nós, gestores de tráfego, deixaremos de ter uma série de informações que são relevantes para nós, como eu propriamente citei, da conversão, a página em que as pessoas pararam, taxa de saída, enfim, uma série de informações que hoje nós temos, nós deixaremos de ter, mas somente para aqueles que utilizam o sistema operativo iOS e na versão 14. Acredito que 14 em diante agora terá isso. Obviamente que o próprio Google, o Facebook e outros fizeram pressão para que a Apple ela desistisse dessa situação, mas tem uma questão, o próprio Facebook fala que tem interesse comercial, eu acredito também, é uma opinião minha essa, não sei qual é a tua opinião, mas tem uma relação também de muito apelo popular. O que eu próprio citei também do próprio documentário lá da Netflix, onde cita sobre o uso de dados excessivo, que hoje os grandes players conhecem muito do ser humano em dados pessoais. Então existe um clamor popular também para que seja mais transparente, para que exista transparência do que é feito com esses dados, tá? Inclusive, quando nós podemos, antes de aceitar ou não lá no iOS 14, se nós queremos ser traqueados ou não, verificar realmente o que o Google, por exemplo, ele está traqueando, quais são os dados que ele está retirando no momento, que ele está extraindo no momento que nós navegamos, e o que ele vai fazer com esses dados, para quem ele vai dispor, o que vai ser feito, né? Então nós teremos acesso a essa informação. O ponto aqui que eu chamo a atenção, que eu levantei no site State Counter, que ele é um site voltado a pesquisa, análise, então ele vai conseguir trazer, ele traz para nós uma série de informações a nível de market share. Então você quer saber, por exemplo, no Brasil, se as pessoas utilizam mais
celular para navegar, computador, tablet, você vai no State Counter e você tem essa informação. Você quer saber no mundo? Mesma situação. E analisando lá no State Counter, eu observei que no Brasil o iOS ele é utilizado por 13,42% dos brasileiros. O que isso significa dizer? O market share não é tão alto assim. A menor parte da população brasileira utiliza o iPhone. E aí você tem uma porcentagem dessas pessoas que utilizam um iPhone um pouco mais antigo, que não vai ter atualização do iOS 14, né? Eu particularmente não cheguei a visualizar, não cheguei a procurar a partir de qual iPhone que terá a possibilidade de baixar o iOS 14, mas não serão todos. Significa, o que eu estou querendo trazer com isso? Que o market share é baixo também. Então, assim, a indústria ela entrou praticamente em desespero já desde dezembro, novembro do ano passado e ficou mais latente agora em janeiro deste ano. Mas desde o momento que eu fiquei sabendo dessas informações, eu fiquei mais tranquilo já por entender que nem todos utilizam Apple, nem todos utilizam, na verdade, a menor parte. E tem um ponto importante, tem um ponto em que, obviamente, nós sabemos, e se você não sabe, fique sabendo agora, quem usa iPhone geralmente tem ticket médio de compra maior. Esse é um ponto negativo, é um ponto ruim, que é uma fatia da pizza em que ela é muito importante para nós, principalmente quando você atua em segmentos em que você necessita de impactar um público com maior poder aquisitivo. Mas eu volto a dizer, o market share é pequeno, então não é para se desesperar, descabelar. Tem outros pontos, outras nuances também que nós temos que levar em consideração. Por quê? Nós trabalhamos com volume de dados. Você tem um volume de dados, a partir daquele volume de dados você entrelaça e aí você gera conhecimento. É assim que funciona, né? Então as empresas, elas utilizam esses servidores, esses big data para poder obter esse conhecimento, entrelaçar esse conhecimento, fazer a intersecção e passar a entender mais sobre o comportamento de consumo do consumidor. São menos dados que vão chegar a partir de agora. Com esses menos dados, então menos inteligente ele fica. É como se você estudasse todos os dias, vamos colocar uma analogia assim bem diferente. Você estudasse 7 dias por semana e agora você vai passar a estudar 5 dias, 6 dias por semana. Na teoria, você vai acumular menos conhecimento. Com menos conhecimento, na teoria, suas tomadas de decisão podem ser menos assertivas, tá? Mas eu volto a dizer, pelo market share ainda não, principalmente aqui no Brasil, não ser tão grande, claro que nós podemos anunciar, inclusive nós temos na própria Mazuquim, clientes que são dos Estados Unidos, clientes de outros países, tá? E aí o market share é maior da Apple, o market share do iOS, ele é maior. Mas enfim, aqui no Brasil especificamente, o Android, a grande massa utiliza Android, a grande massa utiliza outros smartphones que não seja o iPhone. Outros pontos que eu citei aqui, referente a quem é mais afetado. Então, conforme eu citei, quem necessita segmentar para iPhone. Então, vamos pegar aqui uma área, eu sou um corretor de imóveis e eu só vendo imóveis de alto padrão. A partir desse momento, então, dentro das minhas segmentações, eu coloco para visualizar o meu anúncio na rede de display, na rede de vídeo, somente quem tem iPhone, porque geralmente o meu lead ele vem mais qualificado. Aí você pode ter problema, você vai conseguir continuar segmentando normalmente, as pessoas vão continuar vendo a sua publicidade. Entretanto, você talvez não saiba lá a quantidade correta de contatos que você teve, ou se você vende online, a quantidade de vendas que você teve, enfim, conforme eu disse anteriormente, não está sendo traqueado o consumidor. Se ele não é traqueado, você não sabe nada quanto ao comportamento de consumo dele. Quem investe menos também tende a ter mais problema dentro do Google Ads, porque você vai precisar, como você tem menos dados, tem que pensar sempre assim, se eu tenho menos dados, eu tenho menos informação. Se eu tenho menos informação, minha tomada de decisão numa atualização, uma troca de uma palavra-chave, uma troca de segmentação, uma troca de estratégia de lance, ela é menos assertiva. Se ela é menos assertiva, geralmente então você vai errar mais. Se você erra mais, você tem que investir mais. Então quem tem investimento menor vai ser mais impactado. As campanhas que serão mais impactadas, dentro da minha visão, são as campanhas de display, campanha de vídeo dentro do Google Ads, porque a campanha de pesquisa, como nós trabalhamos com a segmentação contextual por palavra-chave, ela tende a ser menos impactada, mesmo que nós não tenhamos o traqueamento, nós não tenhamos se aquela palavra-chave converteu ou não converteu, o horário da conversão, enfim, tudo aquilo que nós já conversamos anteriormente, mas os impactos maiores são em campanhas que nós precisamos de utilizar, por exemplo, um público de afinidade, nós precisamos de utilizar outros tipos de segmentação que não a contextual.
você vai ter, conforme eu disse, não querendo ser repetitivo, menos dados, menos inteligência, menos assertivo eu sou. E vamos lá, e por fim aqui, eu quis listar as práticas que nós podemos ter para reduzir os impactos negativos. O primeiro que eu coloquei aqui foi apostar mais em campanha de segmentação contextual, ou seja, apostar mais em campanha na rede de pesquisa do Google, que eu acredito que vai ter menos impacto esse tipo de campanha, tá? Obviamente que se você faz uma campanha de remarketing, nós sabemos que campanha de remarketing funciona muito para vídeo, funciona muito na rede de display. Mas enfim, se dentro da sua estratégia você hoje tem todas essas campanhas, talvez você possa apostar mais, ter um budget maior, investimento maior em rede de pesquisa. Outro ponto que eu coloquei, você pode também, imagina que você precisa de trabalhar com display, precisa de trabalhar com vídeo, você pode remover a segmentação para o iOS. Tem que ver se vai fazer sentido para você, depende muito do que você vende. Se você vende produto, por exemplo, com ticket médio baixo, a grande massa é Android. E outra, o market share do Android, do iOS, além dele ser pequeno, tem pessoas que vão aceitar o traqueamento. Não são todas que não vão aceitar, tem muitas que não vão nem ler. E vai allow, né, aceitar, enfim, aplicar. A partir desse momento, então, você tem que ir entendendo ao longo do tempo como que a sua campanha ela vai se comportando, se de fato terá grandes alterações de forma negativa ou não. Mas uma opção é você trabalhar apenas com outros sistemas operacionais e descartar as pessoas que estão acessando através do iOS, utilizando o iOS. Outro ponto importante, imagina, não, eu tenho que segmentar para o iPhone, para o iOS, é importantíssimo para o meu negócio. Faz total sentido. Você pode e deve, ao final de uma venda, por exemplo, uma loja virtual, fazer uma breve pesquisa de satisfação com essa pessoa, buscando mais informações e entendendo por onde ela comprou, e obtendo, inclusive, mais informações para o seu próprio negócio, integrar direto lá com o seu sistema, caso você tenha essa possibilidade, já para você ganhar essa informação de uma outra forma, ou seja, você vai conseguir continuar tendo informações e ter uma amostra de por onde que eles estão comprando. Então é simplesmente perguntar qual é o celular que você utiliza, deixa lá uma listinha, né, do sistema operacional para a pessoa poder selecionar, e aí ela ganha algo com isso, um cupom de desconto numa próxima compra, enfim, você vai ter que ser criativo para poder ter mais informações e fazer com que através dessas informações você possa tomar decisões mais assertivas. Mas no primeiro momento é ter calma, eu acredito que os impactos eles não serão tão radicais assim como muitos acabam colocando. Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você e deixe nos comentários o que você acredita que de fato tende a acontecer. Se as campanhas elas vão perder performance, se não, enfim, vamos conversar. Um grande abraço!